O texto base de hoje é Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus ordena que os seus discípulos entrem no barco e vão para outra banda. E ele fica ali despedindo a multidão. Essa multidão é aquela multidão que se alimentou com os 5 pães e os 2 peixes. Então Jesus despede a multidão e ele sobe ao monte para orar. E já é chegada a tarde e ele está só ali no monte a orar. E o barco já está no meio do mar. Aqui nós vemos aí que tinha ondas fortes batendo no barco. Então Jesus vai sobre as águas ao encontro dos seus discípulos. E quando os seus discípulos veem Jesus andando sobre o mar, eles se assustam dizendo: é um fantasma, e gritam com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Então nós vemos aqui no versículo 28 que Pedro respondeu-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E então Pedro desce do barco e vai ao encontro de Jesus. E ele começa a andar sobre as águas. Mas nós vemos aqui que o vento forte bate nele e ele sente medo. Então ele começa a afundar. E ele clama a Jesus para Jesus vir salvar ele. Aí Jesus fala para ele: homem de pouca fé, por que duvidastes? O que nós aprendemos com esse texto aqui hoje? Que a fé, a gente não pode ter dúvida, a gente não pode ter incredulidade no nosso coração, porque nós perdemos a bênção. Pedro estava caminhando sobre as águas, tranquilo, mas a partir do momento que ele sentiu medo, que ele teve dúvida no coração, ele começou a afundar. E nós, quando nós desejamos algo, nós queremos alcançar uma grande graça, seja uma cura, uma libertação, ou seja um emprego, ou algum sonho que nós temos, nós queremos alcançar essa grande graça, a nossa fé não pode ter dúvida, nós não podemos ter medo no nosso coração, nós temos que ter a certeza do que vai acontecer. Porque a palavra de Deus, ela é reta. E nós vemos aqui que Pedro experimentou um grande feito, ele andou sobre as águas, mas a partir do momento que ele teve medo, ele começou a afundar. Mas nós temos mais uma grande lição aqui, que a nossa fé, ela tem que ser uma fé com ação. Se a gente tiver uma fé sem ação, é uma fé morta. Pedro, ele precisou se mover, ele creu, Jesus chamou ele creu que ele conseguia andar sobre as águas, ele sai do barco e vai ao encontro de Jesus, quanto os outros discípulos ficam dentro do barco, eles não se movem, eles ficam lá esperando Jesus. Então nós vemos aqui que a fé tem que ter ação, para a gente poder experimentar
algo novo, para a gente poder experimentar o bom, perfeito e agradável do Senhor. A nossa fé ela tem que ser uma fé com ação. Nós temos que crer e ir à luta. Nós não podemos crer e ficar esperando cair do céu. Então, a fé para ela ser uma fé viva, ela tem que ser uma fé com ação. Que a gente deseja algo, a gente vai atrás, a gente vai à luta. Se é um emprego melhor, a gente tem que ir à luta. Se é algo, um sonho, a gente tem que ir à luta. A gente não pode ficar esperando que não caia do céu. Pedro, por mais que ele afundou, mas ele experimentou algo novo na vida dele. Ele caminhou sobre as águas. Mas a partir do momento que ele duvidou, que ele teve medo, ele começou a afundar. E Jesus fala: homem de pouca fé, por que duvidastes? Se ele não tivesse duvidado, ele teria caminhado por cima das águas junto com Jesus. Mas a grande lição é que a nossa fé tem que ser uma fé forte e firme, sem dúvida, sem medo. Nós temos que crer verdadeiramente. Se Jesus está falando, nós temos que crer. E nós precisamos ter fé com ação, com atitude. Não importa a circunstância do momento, não importa as lutas, não importa as dificuldades, nós temos que olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós não ficamos olhando para as dificuldades do momento. Agora mesmo, por esses tempos, nós estamos passando por essa pandemia. São tempos difíceis. Se a gente não olhar para Jesus, a gente não consegue. Nós temos que olhar para Jesus e esquecer a circunstância do momento. Que a nossa fé vai ser uma fé fortalecida. E nós precisamos a cada dia mais fortalecer a nossa fé para que a gente possa estar firmados em Jesus. E nós vemos aqui a seguir que quando eles voltam para o barco, todos adoram Jesus dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Porque Jesus andava normal por cima das águas, como se estivesse em terra seca. Então eles acreditaram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, mas eles poderiam ter experimentado mais se eles fossem caminhar com Jesus por cima das águas. Mas muitos deles ficaram dentro do barco, no lugar seguro. Às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Nós temos que ir à luta. Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto esperando algo acontecer. Nós precisamos crer e ir à luta. E nós vemos aqui eles foram para outra banda e chegaram na terra de Genezaré. E ali os homens que conheceram Jesus, eles juntaram todas as pessoas enfermas daquela região e trouxeram a Jesus e rogaram-lhe dizendo que se ao menos eles tocassem na hora do vestido de Jesus, eles seriam curados. E todos aqueles que tocaram em Jesus na hora do seu vestido ficaram sãos, nós vemos o texto. Então foram pessoas que creram que Jesus era o Filho de Deus e eles poderiam ficar curados, e eles ficaram curados. Então nossa fé tem que ser algo consistente, uma fé fortalecida, uma fé verdadeira. A gente não pode ter dúvida, que se seja por um momento que a gente duvida, a gente perde a bênção. Nós vemos aqui, Pedro estava caminhando, e no momento que ele teve medo, ele começou a afundar. Veio a dúvida no coração. A gente pode ter fé, e se vir dúvida no nosso coração, nós perdemos a bênção. Nós não podemos duvidar. Nós temos que crer somente e buscar em Jesus o fortalecimento, porque é o próprio Senhor Jesus que nos ensina. Que grande milagre que nós vemos aqui, que muitas pessoas foram curadas só por tocar em Jesus. Que Jesus nos toque sempre, mas que nós estejamos uma fé fortalecida. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem maravilhosa, que nós vemos quão importante a nossa fé ser fortalecida, que a nossa fé tem que ser firmada em Ti. Nós não podemos ter dúvida, incredulidade no nosso coração. Obrigada, Senhor, por cada ensinamento maravilhoso, que ele venha ficar cravado no nosso coração e que nós possamos sempre meditar e buscar aprender mais e mais com o Senhor, Pai. Eu oro em nome de Jesus e agradeço. Amém.